Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like e aperta no botãozinho aqui embaixo de hypar, que me ajuda demais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber sempre que eu postar vídeo novo. Vamos lá. Desabafo sobre trabalho arrombado, pessoas tóxicas no mesmo e demissão da minha amiga. Aqui muita gente já se identificou, né? Muita gente já se identificou só nesse título. Trabalho em uma empresa e TE, não sei o que isso significa. Então, defendem os direitos LGBTQIAPN+. Até aí tudo bem, mas atualmente não sei se é por conta de não querer ser processada. Comecei a parar pra pensar sobre. Não entendi, já não entendi esse contexto. Trabalhamos como CLT, escala 5x2, beleza. Porém, temos metas pra cumprir. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Só que tem uma supervisora que o ego dela é tão grande que provavelmente irá engolir ela no futuro. A mesma já fez feedback com o grupo e começou a falar que pessoas são descartáveis e que não batemos metas. Se não batemos metas, tem outras pessoas que podem ser colocadas na empresa, por exemplo. É a visão da maioria, né? A maioria das empresas pensam assim. Enfim, a mesma começou a dar indicação apenas para uma das consultoras. E isso ficou muito estranho, pois se fosse ético, deveria dar indicação para todos do grupo de maneira proporcional. Depois descobrimos que estava tendo algo com a mesma supervisora. A consultora estava tendo um caso, aparentemente, com a supervisora. Olha que surpreendente, né? E por isso, de dar várias indicações, que chegou a ser absurdo. Pois assim a consultora batia a meta de maneira mais fácil que os demais. Ah, entendi. Ela ficava, tipo, indicando clientes pra ela bater a meta mais rápido. Que filha... Cara, sério, que desgraçada. Depois entrou uma amiga, realmente uma verdadeira amiga que conheci lá no trabalho. E como não éramos do grupinho dessa supervisora, ela começou a perseguir a minha amiga, ora, sempre assim. Não deixando ela falar com ninguém, nem pra pedir ajuda pra fazer o que tinha que ser feito no trabalho, sempre assim. Sempre, cara, é bizarro, sempre quando a supervisora, chefe, esse pessoal, assim, que vai pra um cargo mais de chefia, que acho que não tem capacidade, não tem maturidade, não tem profissionalismo, não tem treinamento, não tem nada. Essa pessoa não devia estar nesse cargo. Acontece muito, normal, natural já. Sempre vão encarnar com alguém que tá meio que alheio a ela, assim. Que não faz parte do grupinho, que não puxa o saco. A pessoa só quer trabalhar. E aí você vai ser punido só por querer trabalhar, fazer o seu trabalho. É sempre assim. Eu já vi tanto relato de gente assim, que sofre na mão de supervisor, de coordenadora, de gerente, por simplesmente a pessoa ser proativa, por querer aprender, por querer trabalhar direito para continuar no emprego. Simplesmente. Porque é assim, eu acho que, assim, pelo menos eu penso assim. Eu vou trabalhar direito pra me manter aqui pra continuar recebendo meu salário. Simples, eu preciso do meu salário para viver, então vou trabalhar direito, vou fazer o meu trabalho certinho. Mas esse pessoal, eu não sei, não tem capacidade de pensar direito, sabe? Parece que vive num mundo paralelo e acha que todo mundo tem alguma coisa contra elas, tá? Que todo mundo quer derrubar elas, que todo mundo quer o cargo delas, todo mundo quer ser elas. Mas não é assim, gente. Não é assim, não. Tá. Aí a amiga dela sofreu, né? Foi punida por querer trabalhar. E aí tem um grupinho que bajula o ego dessa supervisora, que são o povo mais falso que eu já vi, obviamente, é claro. Absolutamente ninguém desse grupo gosta dela.
Muito provavelmente a consultora que ela pega também não gosta dela e só faz isso pra poder continuar tendo o benefício de sempre bater a meta. Só. E todo o resto do grupinho, idem. Só vai continuar ali porque a supervisora pode mexer os pauzinhos ali e tal, e não vai ficar no pé deles, enfim. É isso aí. É tipo assim, acho que é tá um método de sobrevivência, sabe? Acho que é meio que isso, assim. É barril, mas infelizmente acontece. Eu não julgo também que faz isso, não. Eu não julgo. Eu julgo a depender do objetivo da pessoa. Porque tem gente que é sacana, tem gente que faz isso que é pra tentar puxar o tapete da pessoa, né? Tem muito também. Mas tem gente que faz meio que para sobreviver. Porque precisa do emprego e sabe que se ficar simplesmente no seu canto, você não necessariamente precisa estar contra esse tipo de pessoa. Você não precisa estar contra ela. Essa supervisora aqui. Não precisa estar contra ela. Só de você não estar a favor. Só de você não estar no grupo a favor, vírgula, né? Que ninguém ali deve estar. Mas só de você não estar no grupinho dela, lambendo ela o tempo todo, ela já vai te ver como um oponente, né? Como um risco. E aí você vai se lascar, né? Então essas pessoas já vão ali, vão entrando no jogo dela, que é pra continuar tendo as regalias. Não julgo não, é sobrevivência mesmo. Nem são verdadeiros, não são mesmo. Nunca vão ser. Dificilmente vão ser. Hoje foi o último dia de trabalho dessa minha amiga. E isso me deixou abalada. Minha amiga estava vendendo bem e mesmo assim, depois de 3 meses de experiência, foi demitida. Justamente porque ela estava vendendo bem. E estava no canto dela sem se misturar com o grupinho. E eu sei que tem dedo dessa imbecil, dessa supervisora. Com certeza, amiga. Tive mais nojo. Lá fora do trabalho, foi vendo o grupinho, abraçando ela e alguns dizendo que sentirá saudade. Eu sei que foi da boca pra fora. Velho, isso aqui é a pior coisa, velho. Eu tenho um ranço, um ódio, um nojo, um desprezo, sabe? Uma aversão a gente assim. Que faz esse tipo de coisa. Tipo, tava ali o tempo todo, só se duvidar, até falando coisa no ouvido da supervisora pra piorar a situação da coitada. Aí quando chega na hora dela ir embora, ai, porque você vai. Ai, você não entendo, ninguém entende o que foi que aconteceu. Que absurdo. A gente não fazia ideia que você seria demitida, que coisa horrível. Aí você vai fazer falta. Vai sim. Vai sim, relaxa. Enfim, tive que me despedir. E só ela que me fez chorar, porque sei que ela não estará lá no trabalho, mas junta conversando e passando o tempo. Essa empresa tem muita gente tóxica. Tanta coisa que já teve em outros. E até no meu setor, que é quase todo dia algo rolando lá. Recebi esse presente do colar do autismo dela, que ela me deu de presente. E agora vai ficar comigo pra sempre, uma parte dela, pelo menos. Ai, gente, que gracinha. Ela era autista ainda? Oxi, gente, que surdo. Capacitismo? Capacitismo? É capacitismo? Gente, sem militância aqui também. Que loucura, meu Deus. Mas achei fofo. Ela ficou com. Olha lá. A experiência mais fraca trabalhando em área comercial. Não só comercial, tá? Me lembrou a história de um amigo meu que trabalhou numa padaria aqui onde moro. Uma das padarias mais antigas que existem aqui. Aí a gente já vê, né, que é problemático. Que deve ser empresa de família. E empresa de familiar não é legal. Tá. A padaria é chique, a patroa e o patrão são ricos. E meu amigo explanou que lá o patrão assedia as mulheres com total liberdade e sem vergonha na cara. Meu Deus, porque independente se forem denunciar ele, o cara tem tanto dinheiro que arranja os melhores advogados que conseguem inocentar ele.
Que merda! História de que esse patrão participa de várias baixarias com outros donos de negócios da cidade. Gente, o que é isso? A mulher que é patroa mais fala da vida pessoal dela do que do trabalho em si. Então, às vezes, ela chamava meu amigo pra descer o cacete dele em particular. O menino é padeiro e, ao mesmo tempo, é psicólogo da chefe. Que merda. E, do nada, ela começava a reclamar da vida pessoal dela pro meu amigo. E ele não tinha o que fazer, a não ser ouvir e depois ser liberado pra voltar do trabalho. É claro, né? Vai fazer o quê? Vai meter o pau junto pra correr o risco de ser demitido? Não, escuta, depois fofoca com os amigos e segue a vida. É sobre isso. É assunto, vira assunto pra conversar depois. Enfim, apenas alguns absurdos que eu ouvi falar sobre patrões aqui. Menino, e vai daí pra pior. Vai aumentando aí que deve ter o tanto de patrão desgraçado que deve ter. É um negócio absurdo. Vocês nem imaginam. Eu não imagino. Quem dirás? E esse meu amigo tem experiência com garçom. Já passou por uma pizzaria que o chefe dava esporro aleatório do nada. Só para descontar o alto temperamento dele em alguém. Portanto, só fazia em privado, porque se tivesse algum outro funcionário perto dele, o chefe ficava quieto naquela ocasião. Para não ter testemunha. Senão, o menino vai lá, bota na justiça e vai ter testemunha. É assim mesmo. Tem gente que faz isso, sabe? Faz isso mesmo. Tipo assim, vai conversar com a pessoa, é só conversa em particular. Só conversa em particular. E é tudo de boca. Não escreve mensagem, não manda e-mail, nada. Tudo de boca, assim, em particular. Sem ninguém olhar, sem ninguém prestar atenção. E é pra não ter testemunha do que foi dito. É, quem sabe que tá fazendo merda, sabe que tá fazendo errado. Qual subemprego é mais desumano em sua opinião? Eu trabalho em uma padaria 6x1 e eu tô quase indo à loucura. Ih, será que é a mesma padaria da outra história? É o amigo do cara na outra história. A única esperança é pegar as férias e meter o pé. E vocês, senhores de sabedoria universal? Caixa de supermercado, ou melhor, tudo em supermercado, é desumano. É uma afronta a qualquer princípio de humanidade. Salário ridículo, escala 6x1 e impossibilidade de uma pessoa ousar sonhar com uma vida melhor. Entre chão de fábrica e supermercado, eu ainda acho menos pior o chão de fábrica. Gente, eu não sabia que era tão ruim esse supermercado, não. Que era tão horrível. 6x1 é a pior escala possível. Qualquer senso de vida se perde. Sem tempo, sem energia. E o dinheiro que ganha é gasto para repor a sanidade que perdeu ou pela saúde que resta. É verdade. 6x1 é uma merda, viu? Nossa, bicho. 6x1 é muito ruim. Uma vez eu trabalhei nessa escala. Uma vez. E eu pedi demissão com 45 dias. No final do primeiro contrato de experiência, que são 2, né? Tem os primeiros 45, aí depois mais 45 pra fechar 3 meses de experiência. No final dos primeiros 45, tipo assim, eu tava sendo bem avaliada, tinha feedback e tal. Eu tava sendo bem avaliada. E eu gostava de trabalhar até, sabe? Tipo assim, não era horrível o trabalho, sabe? Era trabalho com atendimento ao público. Eu gostava, era bom, eu conversava com o pessoal, conversava com os clientes. Eu era bem simpática, né? E aprendi muita coisa. Acho que eu aprendi muita coisa. Eu gosto de trabalhar com atendimento. É bem legal, bem interessante, assim. Pessoalmente, sabe? Ter aquele contato humano com as pessoas, eu acho bem interessante. Agora, é porque a situação de trabalho é ruim demais, velho. É muito ruim, velho. É muito ruim. E você recebe muito pouco pra trabalhar 6 dias, trabalhar no sábado. Cara, trabalhar no sábado é a pior coisa que tem. E trabalhar no domingo deve ser pior ainda. Eu trabalhava muito longe da minha casa. Muito longe.
Aí eu tinha que fazer aquele percurso todo. Era tipo assim, quase 2 horas pra chegar no trabalho. Quase 2 horas pra voltar pra casa. E aí eu pegava, tipo, no meio da manhã. Não era nem no início da manhã. E aí eu saía no meio da tarde. Eu não conseguia almoçar. Era 15 minutos de descanso. Quem que almoça em 15 minutos? Ninguém almoça em 15 minutos. Porque ainda tem o tempo de você esquentar a comida, de você subir pra copa, pra você poder se ajeitar pra almoçar. Não dá pra comer em 15 minutos. E aí, cara, foi horrível, foi horrível. Eu não consegui lidar. Eu tava já ficando com um nível de estresse. Ou um nível de estresse bizarro. Bizarro mesmo. E aí eu vazei. Eu disse, oxe, você que lute. Infelizmente, pra mim não dá. Eu até gosto do trabalho, mas pra mim não dá. Gosto da coisa de trabalhar com o público. Foi muito legal, foi muito legal. Nesse meio tempo eu consegui. Acho que eu consegui desenvolver legal. E ainda ganhei até presente. Trabalhando em um mês, eu ganhei presente. Teve uma senhora que conversou tanto comigo que chorou. A moça chorou, se emocionou. Porque eu tava ali ajudando ela. Não só eu tinha a colega que tava me ajudando, né? Que eu tava ainda aprendendo. Mas a mulher chorou. E, sei lá, me fez até refletir, assim, muito sobre a solidão dos idosos, né? A solidão da pessoa idosa. Gente, bizarro como os velhinhos chegavam lá, tipo, muito estressado. Ou chegava já, tipo assim, quando via que você era uma pessoa, né? Quando via que eu era uma pessoa simpática, que eu tratava eles bem, que eu tentava ajudar e tal, que eu entendia o lado deles, que eu conversava, eles ficavam emocionados, agradecia muito, me abraçava. Enfim, era uma coisa assim. Sei lá, eu me sentia até mais próxima, assim, sabe? Daquele. Da humanidade, sabe? Tipo, eu sentia aquela coisa muito humana, aquela coisa da empatia. Era muita empatia ali, sabe? Eu senti muita empatia. E deu pra ver muito isso. Eles ficam muito solitários, velho. Eles ficam muito tristinhos, assim. Por qualquer coisa. Eu acho que eles ficam muito abandonados, assim, sabe? E aí eu vi muito disso, vi muito disso. Lidei muito com idosos meio abandonados, assim. Que chegavam lá e ficavam desabafando comigo. Mas, e isso foi interessante, eu gostei dessa experiência, sabe? Tipo, eu acho que esse tipo de experiência faz qualquer pessoa crescer como ser humano. Mas a rotina de trabalho não tinha condição, hein? Não dava, não tinha condição. E eu, meu Deus, guerreiro quem continua, guerreiro quem continuou. E tá lá, tancando, né? Boa sorte, sucesso. Mas eu vazei. Eu vazei. E nunca mais voltarei. Deus me livre. Ô, maninho, o chão de fábrica é o inferno também. Minam qualquer possibilidade de progressão de carreira dentro. Conheço empresa grande que tem funcionário com mais de 20 anos de casa que não ganha promoção. E não sai da mesma função. Tem nenhum aumento de salário, gente. O que é isso, cara? Nada, pode ser até conformismo da parte do sujeito, mas não justifica a empresa não reconhecer. E não vai mesmo. Não vai, porque sabe quem vai crescer? Quem é que vai crescer nas empresas assim? É quem tá perto do chefe. Amigo do chefe. Vai ficar lambendo o chefe. Sabe esse pessoal que fica lambendo o chefe? É o que vai crescer. É indicação de amigo, é indicação do chefe. Sabe? É esse pessoal que vai crescer. Mas a pessoa chegou lá no chão de fábrica, só precisando de uma oportunidade. Vai apodrecer lá. Vai apodrecer lá. A maioria das empresas não tem plano de carreira, não tem esse negócio de te dar esperança. Sabe? Não tem isso. Ai, é deprimente, cara. Sério mesmo. Deprimente. E sabe o que é mais engraçado? Entra um novato e o cara ganha o mesmo salário que o sujeito que tá lá há décadas. Isso é de uma falta de respeito gigantesca, com certeza. Quem bem souber que caia fora desse tipo de empresa. E não tô falando de empresa meia boca, não. É empresa gigante no mercado atuando até fora do país. Claro, desanimadora. Por isso que eu falo, investe em estudar. Não tem jeito. Investe numa faculdade. Vai, velho.
e vai procurar alguma coisa melhor, vai procurar vai tentar fazer um concurso público na área do seu estudo, na área que você goste. Lá, velho, vai tentar abrir seu próprio negócio, não sei. Tentar outra coisa, outras possibilidades, porque você passar 20 anos num lugar que nunca vai te reconhecer, que nunca te reconheceu e nunca vai reconhecer, sabe? É bizarro. É bizarro. Eu já vi relatos de uma pessoa, eu vi aqui na internet, né, de uma pessoa que ficou vários anos na empresa, mas que nunca teve aumento. E aí foi reclamar com o RH e aí, tipo assim, o RH explicou que ele meio que ficou esquecido ali. Ele não aparecia muito, tipo assim, não se atrasava, não dava trabalho, sabe? Não era visto pelo RH, ele era só uma pessoa ali fazendo o trabalho dela indo embora e é sobre isso. E aí não era visto pelo RH. E aí ficou anos e anos e anos ali parado, sem receber aumento, sem nada. Então, assim, né? Sendo bem otimista. Eu tô aqui sendo bem otimista, tá? Sendo bem otimista. Mas eu acho que, tipo assim, se você tá ali, pô, 3 anos, 2 anos, pra mim já dá pra você ir conversar com o seu chefe, conversar com o RH, pra ver aí uma possibilidade de aumentar o salário, fazer um curso, aí você mostra pro RH, olha, estou fazendo faculdade nisso aqui, será que não dá pra fazer uma recolocação, sabe? Um remanejamento de equipe, me colocar em outra equipe, me dar uma promoção. Sabe, eu acho que muita gente fica meio que acanhada, assim, sabe? Com medo, eu acho que com medo de se posicionar, de cobrar, de falar. Mas eu acho importante a gente falar, sabe? A gente se posicionar e ir lá atrás e falar, meter as caras mesmo, falar com o chefe, olha, eu gostaria de uma promoção. Ninguém vai te demitir porque você quer, porque você gostaria de ter um aumento, de ter uma promoção. Acho que, não sei também, né? Também não vou falar que ninguém vai fazer isso, mas, sabe? Ai, a gente precisa ser mais corajoso. É isso mesmo, a gente precisa ter mais coragem de dar cara a tapa, assim, e de hablar mesmo. Precisa. Aí o outro falou, atendimento ao público. Seja caixa de supermercado, vendedor de loja, balconista, recepcionista ou telemarketing. Trabalhar diretamente com o público é o inferno na terra. Qualquer emprego nível capinar terreno e construir uma casa traz menos dano mental do que lidar com pessoas. É possível. É possível. É possível. No meu último dia no emprego que eu falei, uma mulher ficou muito tempo esperando. Porque tinha que fazer o quê, né? Não tinha muito o que eu fazer ali, não tinha muito que ninguém pudesse fazer. Calhou, acabou que eu tive que atender essa criatura, que eu chamei a senha dela. Oh, desgraceira. Eu chamei a senha dela. E aí, quando ela veio pra ser atendida, ela já tava muito irritada. Era uma clínica, né, que eu trabalhava. E aí a pessoa tava lá pra fazer um exame muito específico. E foi muito difícil de marcar, não sei o que lá, que teve problema com o plano, blá blá blá, pipi, popopó. Ela já tava com a cabeça quente ali, já tava estressada por vários motivos dela. E eu também não tiro a razão dela, que eu também estaria muito estressada. Mas aí ela veio descontar em mim. Porque quando ela foi ser atendida, o médico que iria fazer o exame dela já tava indo embora. E aí o médico, ele trabalhava em 2 lugares diferentes. Trabalhava lá e em outro lugar também. E aí ele saía de lá e ia direto pro outro emprego dele. Então ele não podia ficar um tempo extra lá, sabe? Ele não podia fazer isso. Mas infelizmente, tipo assim, não tinha muito o que fazer, sabe? Tipo, a clínica tava lotada, teve um fluxo muito grande de gente, demorou. Acontece, não tem como fazer milagre, né? Deu problema no sistema, eu não tava encontrando, não sei o que lá, tive que pedir ajuda, blá blá blá, um monte de coisa. E aí, simplesmente, a mulher começou a descontar em mim o estresse dela. Me xingou toda, me chamou de incompetente, falou um monte de coisa, sabe? Tipo assim, como se eu estivesse fazendo ali de má vontade, sabe? Sendo que eu tava trabalhando, tava tentando fazer meu trabalho, né? Mas fazer o quê?
Ela não entendeu, ela não compreendia isso, eu tava lá na raiva dela. E às vezes vai ter isso aí, não tem jeito. Eu já tive que escutar, não desaforo, mas tipo, já tive que aturar a pessoa muito impaciente, irritada, falando, bora, tá demorando, me botando pressa, sabe? Tipo assim. Sendo que, pô, a gente tenta fazer o trabalho direito, tenta fazer o trabalho rápido, mas às vezes a internet não ajuda, o sistema cai, o sistema fica lento. Teve um dia que a energia caiu 3 vezes. Desligou meu computador 3 vezes. Eu não consegui fazer a ficha do cara. E é difícil, cara. Vai ter isso, vai ter esse tipo de coisa. É complicado mesmo. Telemarketing. Não trabalhei, mas ouvi da minha irmã que trabalhou com isso. Foi o suficiente para me convencer de que é o pior emprego que existe. Eu também acho. Minha irmã era 6 por 1, tinha 15 minutos de almoço. Eu te entendo. Eu entendo ela. E me disse que só dava um salgado engordurado e um refrigerante para engolir tudo e era voltar ao trabalho. E se fosse tarde fazer o almoço, ganhavam os biscoitos velhos. Não entendi. Mas tá. No almoço eles davam biscoito pro povo comer. Ela achou o paraíso o relato do meu inferno pessoal com o meu antigo emprego, que só porque era 5 por 1, 5 por 1, 5 por 2, né, no caso. E 1 hora de almoço fornecido pela empresa. Sempre tinha carne. E eu vou te dizer, meu emprego era uma merda. Desvio de função, hora extra não remunerada, risco enorme de escorregar porque eles demoraram para fornecer o calçado apropriado, o piso estava sempre molhado, EPI incompleto. Me deram um calçado 2 semanas depois de antes de me demitirem. Meu Deus, roubo de EPI no próprio ambiente de trabalho monitorado por câmeras, líderes desorganizados que dão de ombro se você tem um problema, seja roubo. Gente, roubavam o equipamento de trabalho dos outros, que maluquice. Enfim, seja roubo o que for, mas viram a pomba gira para descobrir quem deu uma bicada na obra-prima. Problemas logísticos que a gente tinha que se virar para resolver, mesmo não sendo da nossa alçada. Assédio moral e perseguição por funcionários mais velhos. E isso aqui eu conheço. Todo mundo lá dizia que saiu de supermercado. Outra maravilha. Para se meter na maior furada. Então imagina a situação. Mas eu não trocaria esse horror por telemarketing. Prefiro a pressão alta que o frango frito e a carne cozida lotada de sal me causaria, do que coxinha empurrada com guarapã. Subemprego. Subemprego que é subemprego, tudo vai fazer você... Tá difícil, viu? Subemprego que é subemprego, tudo vai fazer você querer desviver. Era pra ter uma vírgula. Subemprego que é subemprego. Tudo vai fazer você querer desviver se não te desviverem antes por acúmulo de função. Nisso eles todos empatam. Operacional de logística, esse aqui é novo. Os caras carregam muito peso, normalmente é 6 por 1 ou escalas bizarras. Ô, velho, que tristeza, cara. Nossa, eu nunca vou trabalhar em mercado na minha vida, ainda bem que eu nunca fiz isso. Nunca me coloquei nessa situação, porque pelo que eu tô vendo aqui desses relatos, minha nossa, trabalhar em mercado deve ser a pior experiência que existe na face da Terra, viu? Supermercado, telemarketing, cozinha de restaurante, já trabalhei em todos e é o inferno na Terra. Cozinha de restaurante deve ser horrível mesmo também, viu? Nossa, deve ser um inferno. Imagina aquelas cozinhas, tipo espoleto ali do shopping. Nossa, cozinha de shopping, de praça de alimentação de shopping, deve ser um inferno. Meu Deus, deve ser horrível também. Deve ser horrível. Não trabalhei em mercado. Acredito que seja ruim por conta da escala bizarra, mas em minha experiência eu vou colocar aqui fábrica multinacional de calçados. Top 5 fácil, subão de subemprego deve ser. Desumano. Aquilo ali é um inferno, bicho. Trabalhei em uma que fazia todo o processo de sapato, tênis, sandália, bota e vamos lá. Entrei no setor de componentes, que é a base primária da produção. Lá vai fazer o solado do sapato, bota,
Trampar com máquinas chinesas que são quentes pra caralho. Mesmo usando EPI, tu ainda toma aquele vapor e aquela química toda na cara. Nossa, velho, deve ser horrível. O setor de medição também é uma merda. Você tem que deixar padronizado, esticar, abaixar, molhar, pra reduzir o tamanho com a forma. Pensa você fazer esses movimentos repetitivos 8 horas de relógio em um ambiente quente. Sem falar que a escala era 6:1. Ai. Sempre tem que ter a cereja no bolo, né? Você vê, a experiência toda é horrível. A experiência toda do trabalho é um lixo. Mas a escala 6:1 é a cerejinha do bolo ali, ó, pra terminar. Pra terminar de matar a pessoa. E eu aqui tentando não falar essa palavra, censurando a palavra dos relatos, e eu mesma falei agora. Tem outros setores de produção que são menos desgastantes. Pintura e corte são mais de boas, mas a linha de montagem também é outra escravidão. A esteira não para, tu tem que reservar com alguém. Até pra ir ao banheiro, não dá, bicho. Eu, graças a Deus, fiquei só 1 ano e 9 meses. Só? Isso é só 1 ano e 9 meses? Quase 2 anos nesse inferno. Detalhe, eu já tinha ensino superior. Mas o papel higiênico, vulgo de porra, não serviu pra porra nenhuma. Ai, tadinho, que tristeza isso aqui. Então tive que encarar o subão. Ai, velho, que depressão. Mas aparentemente trabalho em mercado é a pior coisa que tem. De acordo com as pessoas aqui. Ficou ali meio páreo, né? Mercado, telemarketing, ficou a pau ali. 2 lixos. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Aperta no botãozinho de hypar aqui embaixo que me ajuda demais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber sempre que eu postar vídeo novo e para acompanhar também as lives semanais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!